Isto é aquele clássico quando queremos um café E e não encontramos. temos nada no mapa, não se encontra. Ou estão fechados ou Tudo estão fechado. cheios. Pá, é impressionante. Mas já passaram, olha, há 24 horas estava quase a começar. Estava É já a fazer o verdade. aquecimento. Só uma agora. Fim da época Fim da época foi uma época longa. longa e com tantas Mas corridas, também tantas foi a provas. primeira época a sério. É. Eu ainda não tinha feito uma época destas. O que é que. A primeira prova que te vem à cabeça? Agora, rápido. Maastricht. A sério? Uhum. Ok. A minha vem esta. Esta? Yeah. A minha vem Primeiro Maastricht. porque acabei de a fazer, É. porque todo o corpo ainda sente a prova. Estás aí a morrer. Estou a morrer. Eu tinha dito que ia correr hoje e não vou por causa disso. Vou se calhar amanhã. Que ainda quero fazer aqui uma corridinha antes de nos irmos embora de Chicago. Mas isso é que é bom, porque tipo, houve outras corridas que tu. Depois há boas coisas como a adrenalina e a não sei o quê. Mas hoje tu estás do género, dói-me tudo, estou todo partido. Há muito tempo que não tinhas esta sensação depois de Eu uma não prova. sei o que é que aconteceu hoje não, ontem, porque estou aqui completamente destruído. Entregaste tudo. É. Deixaste Dói-me tudo. os quadríceps, dói-me os gêmeos. Só, pá, mesmo os braços também estou aqui, estou completamente dorido. Ontem dei tudo. Ontem foi tudo. É. E foi uma sensação. Eu, pelo menos, fui adorando a prova conforme ia avançando, Foi muito fixe. porque eu Da sabia que ia nossa começar. perspectiva, de quem estava a ver, foi tu chegaste em 37º. Para aí, quase em último. Praticamente em último. Mas foi o que eu tinha dito. Isto não há problema porque tu normalmente fazes uma corrida sempre Mais conservadora. no início e E desenvolves mais não para a foi frente. conservadora. Nós não temos bem noção de quanto é que foi o pace, porque até houve malta a perguntar o que é que aconteceu, a primeira corrida foi 5 minutos. Foi 5 minutos porque era muito grande. Era gigante. Foi gigante, não temos como saber o pace, mas eu não ia devagar. Sim. Eu não ia dar devagar, mas a malta Mas foi fixe dispara. porque nós. Eu já estava mesmo. Viste? Sem provar o Eu estava quê? pronta nos últimos skis. Eu já sabia que isto ia acontecer. Estavas Chegaste. lá. Pá, haviam mais 3 gajos atrás de ti, não havia mais ninguém. E normalmente são 40 pessoas, portanto vou dizer que são 30, Acho que eram 37. ou 44 ou 45. Pronto, Yeah. então ainda mais. Mas Mas depois depois alguns convém. chegas no suede push, já não estás tão para trás, já estás um pouco mais para a frente. E depois quando fazes o suede push, ultrapassas tanta gente. Yeah. Foi duro, dava Não, para ver muito- que o suede push estava a muito custar. Aliás, o tempo que fizeste foi muito superior ao que Mas costumas havia fazer. também mais espaço para chegares ao sled. Eu nem estou a falar de rock zone, estou a falar mesmo. Quando entravas na zona do sled, havia um espaço maior de corrida para chegares ao teu sled e para saíres do teu sled até entrares na rock zone. Sim. E no sled push pull então era muito maior, porque tinhas que atravessar todo o sled push. Portanto, os tempos não são mesmo aqueles tempos líquidos de outras provas. Não dá bem para comparar, mas óbvio que me custou horrores. Sim. Eu mandei uma mensagem há bocado ao Jé Estrangeiro a agradecer ele estar-me a puxar, ué, Eu vi-o do outro lado. e ele estava do outro lado e ele, bora, e eu a pensar, eu sei que tu daqui a 2 horas estás cá, vais ver se consegues puxar isto ou não, pá, que isto está difícil. Mas é que eu vi nessa conversa de que a nova carpete ia ser muito Houve uma mais confusão fácil. com a carpete de Nova Iorque, que as pessoas pensaram que ia ser igual a de Nova Iorque, e em Nova Iorque supostamente os sleds estavam facílimos, houve recordes, houve tempos muito bons, mas Mas se esta for a carpete que vão fazer, preparem-se. tem que se começar a treinar bem a força e a corrida depois de... Dava para notar. Eu no geral. nunca saí tão desgastado física e psicologicamente depois do sled push. Que eu estava ali a correr. Se o estrangeiro me filmasse, ia ter uma filmagem incrível minha, tipo, quase a chorar, a sair a correr. Porque o corpo não se queria mexer. Eu estava ali a tentar e não... Mas pronto, a nossa vista Não sei foi, mexer. depois no sled push tu estavas tipo, aquilo está organizado por linhas. Vamos dividir não em 3 estavas a terços. metade. Em 3 terços. Eu estava no... Estavas um bocadinho mais para lá pronto, à metade, há os que estão na parte da frente da metade e na parte de trás da metade. E tu estavas ali a metade, mas mais inclinado nas linhas que estão na parte de trás. Faz o sled push, ultrapassas bué da gente que ainda fica lá. É. Chegas Vou ao correr. sled pull, já estás na parte da frente da metade
Sim, já no sled estou pull. na primeira metade. Já estás já. na primeira No metade? final da primeira metade. Depois nos burpees chegas ao mesmo tempo que para aí 7 ou 8 pessoas e nos burpees ultrapassas imensa gente e passas logo para quinto ou sexto. E foram uns burpees, não sei porquê, não foram os meus melhores burpees, mas sou muito bem os burpees, porque aí ultrapassei também. Porque no sled pull é mais fácil quem está de fora ver que eu estou a ultrapassar do que eu. Eu sei que as pessoas ficam para lá. Para mim eu consigo ver tipo, o teu sled e vejo Não, é as isso que eu estou a linhas dizer. da frente. Para quem está de fora é mais fácil ver no sled push do que eu, que estou lá dentro. Eu não sinto tanto que estou a ultrapassar, porque no momento uma pessoa não vê quase nada. Mas nos burpees eu sinto claramente que estou a aproximar-me cada vez mais dos pés do gajo da frente e que estou a deixá-lo e que estou a passar à frente. Portanto, foi muito bom. Eu tinha como não uma pessoa a seguir, mas não um atleta a seguir, mas uma referência que era o Danny Gray, e vi que ele, a certa altura, ele chegou ao sled push antes de mim, depois de mim, acho eu, porque ele está 2 sled push atrás, ao lado, Sim, sim, sim. Ele também fez a corrida. A primeira corrida e o seguir foram lentos para ele. Lentos? Tendo em Rápidos, conta o nível. E depois, ele no sled push conseguiu fazer mais rápido que eu ainda, foi-se embora, mas eu nos burpees consegui vê-lo pelo menos, tipo, ele está ali, ele é a referência, bora. No remo, eu quando me sentei no remo estava aqui, em sexto? Em sexto. Em sexto no IT, exatamente. E estava os dois do meu lado esquerdo, ou seja, os dois que chegaram antes de mim, estavam a remar a um 50, um 47, um 48, um 53, e ao meu lado direito, o que chegou comigo, nós sentámos ao mesmo tempo, e os segundos no remo estavam iguais. Portanto, apesar de ele ter-se sentado tipo, um milésimo de segundo depois, meter os pés e tudo mais, e ficámos equilibrados. E ele estava sempre. Nós estávamos os dois com os mesmos metros. Eu via que chegámos aos 400 igual, daí foi gerir, de forma que foi bom. Aí senti que. Ultrapassaste. Sim. Mais um gajo. Eu ultrapassei. E ultrapassei muita gente que eu não sabia se era do meu IT ou se era do IT anterior, que era o IT dos 16 a 24. Que eu aí ultrapassei muita gente e depois aquilo eram 2 voltas e eu não sabia se estava a ultrapassar, mas eu estava na primeira volta ou se eles ainda estavam na primeira volta. E depois quando eu faço a segunda e eles vão para a sua segunda, eu fiquei, afinal não os ultrapassei mais, incrível, bora. Energia mesmo para o final da prova, que foram as lanches. Fiquei contente porque fiz 3.22 ou 25, não foi o meu melhor tempo, acho que o meu recorde é 3.19, mas são 6 segundos de diferença, ainda são 2 lanches. E aqui a diferença foi, eu nunca sofri tanto nos sleds. Sim. Já há muito tempo não se sofre tanto. Acho que a última vez que sofri tanto, se calhar foi noutra época, noutra fase de vida, que em Madrid, lembras-te, em 2023, foi a primeira prova depois do nosso casamento. Sim. Eu aí sofri muito nos sleds, mas estava noutra condição física, não fiz o Aerox em 1h06. Agora fiz estes sleds que custaram-me horrores e consegui ter pernas para fazer umas boas lanches, 3.25, acho eu, ou 26. Foi bom. Última corrida, e quando lá cheguei à João Bolt, tu pensas sempre, será que ele vai conseguir? Não. É tipo, sabes que isso não mete mais pressão. Não é que se não fizeres que... Foi fixe, que eu cheguei à João Bolt e agarro, primeiro vi logo que havia as bandeiras da Red Bull, pensei, tenho que sacar. Comecei logo a pensar, uma pessoa tem que se distrair, comecei logo a pensar, será que o badge vai ser diferente? Eu vou fazer o bubble e pensar nisso. Mas notou-se que eu estava mesmo mais cansado do ontem, porque eu digo sempre, a estratégia é, até às 60 não custa, começa a custar nas 60, quando chega às 60 faltam 40 faz em 1 minuto e 20, 1 minuto e 20 não é nada. Mas custou-me chegar às 60. Eu nas 60 já comecei a mudar depois a técnica dos braços, de vez em quando já abria, mas estávamos muito apertados, não dava para abrir muito. Eu só abri uma vez e fiquei com medo de bater no atleta do lado. E depois eu vi o Danny Ray já lá há algum tempo. Que era depois desapareço, eu estou a gravar, desapareço da zona das wall-balls e tento entrar dentro da meta. Neste caso foi muito difícil porque aquilo estava tudo fechado e eu tive que meter a câmera, que depois até fiquei com a câmera presa do outro lado. Mas quando vejo o Danny Ray cruzar, penso, ok, vou começar então a filmar, porque o João deve estar a passar aí daqui a 1 minuto.
Mas de qualquer das formas vou já filmar, porque pá, não vais tu passar e eu não estar a Podias não filmar. ter Eu apanhado. podia não estar a filmar. Yeah. Porque quando vejo, eu passo e tu passas logo a seguir. Fiquei mesmo, Yeah. "Ei, pá, podia ter comido aqui Falhado. um lugar e eu podia ter falhado a tua entrada. Yeah. Mas também foi muito difícil. A meta estava muito Sim. fechada. Não dava Sim, muito sim, para sim. filmar. Mas acho que foi, no geral, uma corrida gira de se ver, do ponto de vista de que começas ali numa posição. Partindo do princípio que são 40 pessoas que partem no mesmo No hit, hit, yeah. tu eras tipo o terceiro. Portanto, estavas em lugar terceiro- 37º. O terceiro do fim. do exato, fim, no do fim. ski. Yeah. E depois terminarmos em quinto. Isto. É uma É mosca. uma mosquita. Ok, pronto. Também há Coitado. moscas em E deve, Chicago. e deve estar a morrer. Pronto. A partir do. Estavas a dizer que a partir da antepenúltima posição, quase. Partir de uma posição do final assim, e eu terminar tava- em quinto, isto Yeah. mostra, eu acho que Yeah, mostra muito de não, Pá, não primeiro, desesperar com Eu já sei o que é que. primeiro Eu quilómetro. confio no meu treino Tem e que sei se confiar, perfeitamente o que é que eu vou fazer e não preciso estar a seguir outras pessoas. Já houve uma fase que eu fazia isso. Que eu ia todo louco. O atleta tem que se conhecer e Yeah. saber se é um atleta muito forte pré-sleds ou pós-sleds. E eu acho que os sleds cada vez mais são uma incógnita, cada vez mais, sempre foram, mas agora Sempre fala-se foram mais. uma incógnita. É uma incógnita como é que vais ser os suedes que apanham. Eu estou a dizer isto, mas os próprios elite dizem isto quando correm pelo mundo. Nunca sabem como é que vão estar. A Lauren Mix, A Lauren ainda Mix diz isto. na antevisão da final, ela disse. Eu só começo a corrida após os suedes. Yeah. E isto é uma realidade. Mais vale estás preparado para que os suedes possam ser muito pesados e, ok, são pesados, mas eu vou continuar. E depois, a partir daí, ok, siga. Estou pronto Sim. para abrir. E acho que foi giro ver tu O que é que achas que podia ter corrido melhor nesta prova? Porque em todas as provas há coisas que podiam correr melhor e outras que podiam correr pior. Epá, tiveste ali aquela questão de te ir saindo pelo win, não é? Em vez de Sim, saíres não falámos pelo nisso, não out. falámos nisso, que eu, quando acabo o remo, isto é daquelas cenas que eu digo a toda a gente para ter esse cuidado e pá, às vezes depois uma pessoa está tão cansada que não pensa. É que não sigam nunca o atleta da frente, porque o atleta da frente pode se enganar. Uhum. E se ele se enganar, nós também nos vamos enganar. Eu saí do remo encostadinho ao gajo que tinha saído imediatamente antes de mim E estavas a segui-lo. e estava a seguir, porque é mais fácil, uma pessoa não pensa, né? E ele sai pelo alto. Desculpa, ele sai pelo in e eu também vou logo atrás dele, nem penso. E por acaso até pensei, eu reparei que levei com muita gente contra. Eles já estavam todos bem, eles estavam a entrar no in, não é? E eu pensava, pô, isto está muito mal feito. Então nós estamos aqui a levar com. Não pensaram na segurança? O que é isto? Isto foi tudo tipo um milésimo de segundo, porque Sim. eu rapidamente percebo que caralho, não é aqui. Volta para trás, volta para trás. Pá, foram se calhar uns. Foi bom porque apercebeste 5, 10 segundos. suficientemente rápido de não pisares a zona que tinha ali o chip. Sim. Porque se pisasses já levavas Era um minuto uma de penalização. sim. Yeah. Ao menos Mas dava uma zona. Foi fácil de depois voltar e ir para o alto. Sim, foram 10, Isso 15 aí segundos. podia não ter acontecido. Yeah. Mas de resto acho que correu tudo dentro de Epá, do que em vez poderia de, ter corrido. se eu tirasse esses 10 segundos, ou 15 segundos, ou 20 segundos no máximo, ganhava se calhar 2 posições. Pá, não, Não, nada. não é. Fico contente, fico mesmo genuinamente contente. Igualmente contente de ter ficado top 15 ou top 12. Isso É igual, sim. não é igual. Olha a festa que está ali a ver de. Será que isto aparece? Eles fecharam. Se aparecer é fixe. Mas eles tiveram que trancar a rua para fazer isto. Se não der para ver, é só ridículo, mas bloquearam aqui uma ponte em Chicago, uma das mais importantes, para fazer aqui fotografias com as damas de honor e os padrinhos de um casamento. Vai fixe. O que é que correu bem? O que é que sentes que correu bem? O que é que correu bem? Eu acho que a minha capacidade de resistência ao sofrimento nos sleds. Eu estava com muito medo e ultimamente tenho tido muito receio quando entro na estação do sled, tanto push como pull, eu nunca sei O que é que vem? e nunca mais vou saber. Eu vou estar sempre ali, como é que isto vai ser? Mas foram sleds muito duros, depois a capacidade de não quebrar tanto na corrida. A minha corrida foi muito uniforme. Aquela média de 3,51 vale o que vale,
mas ter feito 3,51 de média de corrida com estes LEDs, para mim foi muito bom. Não olho para esta, já fiz médias melhores, já fiz 3,40 na minha melhor prova, mas lá está, essa prova fiz com 57,40 de tempo total, portanto, Sim. para mim foi isso. E também acho que a cena eu acho que afeta qualquer pessoa, tens que ter mesmo confiança em ti, no teu treino, no tipo de atleta que é, mas acho que afeta qualquer pessoa quando tu chegas ao ski e estás praticamente em último lugar. Fazes a corrida, chegas ao sled push e continuas ali um bocadinho perto dos últimos. E acho que, ok, agarras no sled, ultrapassas bem da gente, chegas ao sled push, continuas a ultrapassar. Eu acho que isso mostra que estás a amadurecer como atleta, como confiança em ti, no teu estado físico, porque eu tenho a certeza que muita gente na tua situação, quando vai a correr e vê-los a ir, vê muita gente a ir, tenta tipo, epá, eu não posso ficar tão para trás, eu não vou ficar tão para trás na primeira corrida, senão eu nunca mais os vejo. O que se esquecem é que tanta gente que está a ir, mas depois vai fazer tipo 1h08, vai fazer 1h10. Yeah. Estão a deixar-se levar pela adrenalina, vão fazer aquele primeiro quilómetro super rápido, mas depois vão acabar por ficar muito exaustos e há que saber gerir esse lado. Óbvio que há atletas que o seu primeiro quilómetro e o segundo quilómetro são tipo muito fortes porque são corredores e portanto têm que aproveitar isso, certo? Sim. Mas quem é, no teu caso... Mesmo eu, que o meu grande déficit, todos sabemos que é a corrida, para o nível em que eu estou e que quero chegar, não é? Por exemplo, eu ganhei posições no sled push. Acabas por ganhar ali alguma força, bora, estamos a ganhar. Eu se ganhei 10 posições, na corrida a seguir ao sled push, eu perdi 3 ou 4. Sim. Porque depois eles, apesar de terem perdido eles primeiro já chegaram com algum bónus, mas depois eles correm mais. A malta corre mais do que eu. E depois não podes desmotivar-te e ficar assim, fogo. Mas é o que é. Eu gostei dos burpees, não foram os meus melhores burpees a nível de tempo, mas foram uns burpees incríveis porque... Ultrapassar, gente. Ultrapassar. Foi fixe. O desporto. Este desporto é... E ultrapassar sem depois ser ultrapassado. Sim, depois porque eu podia fazer os burpees se calhar depois 30. Vou morrer. Mas foi tipo, ultrapassaste e mantiveste essa posição. Eu não fui ultrapassado, acho eu, por ninguém na corrida a seguir aos burpees. Sim. Porque eu vejo sempre bem isso, que é... Epá, deixa eu ver como é que estou-me a sentir a seguir aos burpees, porque eu saio com o pulmão cá de fora, quase. Exato. Os 2 pulmões cá fora. E fico sempre com receio de agora não vou aguentar a corrida. Perdi 4 segundos na corrida depois dos burpees versus a corrida antes dos burpees, que é o expectável para mim. O ideal é fazermos sempre as corridas iguais, mas 4 segundos, pá, eu aceito. Eu compro os 4 segundos. O que é que... ia comentar só mais uma cena, que é a ligação que há com os atletas dentro do Aerox. O Jonathan Nguyen veio falar connosco, depois, antes da nossa prova. Nós já tínhamos passado por ele estava a conversar, então não quisemos interromper, mas como nós já falámos várias vezes na internet, parece uns velhos doidos. Como já falámos no Insta várias vezes. Ele veio falar connosco, pá, é fixe. Almoçámos com o Alexis Bernier, uma pessoa que conhecemos em provas. Apesar de termos muito poucos portugueses, assim que eu acabei a prova, falei com tantos portugueses. Sentiste? Conseguias ouvir que havia pessoas a apoiar? Sim. Na reta, havia 2 retas grandes, não é? A que tinha o estrangeiro do outro lado dos sleds. Sim. Na outra reta, estavam lá sempre muitos portugueses. Quando eu digo muitos, só vieram 30, não é? Óbvio que estavam uns 5, 6, 7, 8 portugueses a puxar para mim. Sim, eu vi. Óbvio que não... Eu tento às vezes piscar o olho, tento fazer tipo assim com a cabeça. Sim. O estrangeiro estava lá em cima e eu fazia tipo assim e adorava sempre que passava ali. Tu na segunda volta já não estavas lá por norma, já estavas na estação, mas eu sabia que ia estar sempre lá algum português a puxar por mim e era sempre muito fixe. Eu ouço muito mais na corrida do que nas estações. Sim. Sinto que a malta ali está-se toda a dar bem, não há aquele stress que há no futebol, pronto, mas o desporto também é completamente diferente. Aqui no desporto, no futebol há clubes, aqui não há bem clubes. Também há, mas sim. Sim, há clubes, Pronto. E agora descanso?
agora descanso, vou tentar correr Algumas vezes. fazer, olha, aquele treino que fiz com a Leonor no outro dia, vou tentar fazer algumas vezes, porque eu divirto-me mesmo muito com esses treinos. Eu saio de lá divertido e são ótimos treinos para uma pessoa manter a atividade física. Mas Agora vai ser nada tipo descanso, agora vai nada ser de. dias de Yeah. férias, absorver. E a seguir já vamos sair daqui porque Chicago está com mau tempo, está terrível. Ai, só quero ir E para agora um bom vamos tempo. para Sim. 30 graus. E depois, daqui a 15 dias, quando chegarmos a Lisboa, por acaso chegamos a Lisboa, vamos Sim. fazer escala em Lisboa. Quando chegamos a Portugal, começamos então a preparação para a Leiria, que vai ser a primeira prova da próxima época. Já disse quais é que eram as categorias todas, já Yeah. tinha dito até, mas agora já deixei mesmo escrito. Vamos ter que gerir bem aquilo, vai ser muita caloria gasta. Vai ser duro. Mas vai ser muito divertido. Estou muito ansiosa para isso. Agora Portanto, é vamos fechar. fazer mais um passeio aqui em Chicago. Exato. Bora? Aproveitar o descanso.